Marido deixou esposa grávida na roça, com um carrinho de mão enferrujado. Você e esse bebê não valem um punhado de terra. Anos depois, ele implorou perdão ao ver o império que ela criou. Se inscreva no canal para ver mais histórias emocionantes como esta, deixe um curtir no vídeo e comente de qual cidade você está assistindo. O sol ardia como brasa no céu do interior, e o vento quente levantava poeira vermelha que grudava na pele suada de Clara. Ela segurava a barriga de 7 meses, sentindo o bebê chutar, enquanto o coração batia tão rápido que parecia querer fugir do peito. Diante dela, João, seu marido, jogava uma trouxa de roupas velhas no chão, ao lado de um carrinho de mão enferrujado, com uma roda torta que rangia ao menor toque. A roça à volta era um mar de terra seca, com capim ralo e uma casinha de taipa meio desmoronada, o telhado furado deixando pingar lembranças de chuvas passadas. O cheiro de mato queimado irritava o nariz, e o silêncio, cortado só pelo zumbido de cigarras, pesava mais que o calor. Você e esse bebê não valem um punhado de terra, gritou João, o rosto vermelho de raiva, os olhos duros como pedra. Tô indo pra cidade, Clara. Cansei dessa vida de roça e de você. Isso aqui é sua parte, se vira. Ele apontou para o carrinho enferrujado, como se fosse um troféu cruel, e cuspiu no chão antes de subir na caminhonete velha. O motor rugiu, levantando uma nuvem de poeira que fez Clara tossir, enquanto o veículo sumia na estrada de terra, deixando-a sozinha com o eco das palavras dele. Clara caiu de joelhos, as mãos tremendo ao tocar a trouxa de roupas. Lágrimas quentes escorriam, mas ela as enxugava rápido, como se não quisesse dar a João a vitória de vê-la quebrada, mesmo estando tão longe. Não valem um punhado de terra, repetiu baixo, a voz engasgada, enquanto olhava o carrinho. Era uma relíquia inútil, com ferrugem que manchava os dedos e uma alça bamba. Mas ali, naquela roça esquecida, era tudo o que tinha. O bebê chutou de novo e Clara respirou fundo, o ar quente queimando a garganta. Você vale mais que isso, meu amor, sussurrou acariciando a barriga. A gente vai dar um jeito. Ela se levantou, os pés afundando na terra seca, e arrastou o carrinho até a casinha. Cada passo era um esforço, o peso da gravidez e da traição puxando-a para baixo. Dentro da casa, o chão de terra batida cheirava a mofo, e uma mesa torta era o único móvel. Clara jogou a trouxa ali e abriu-a. 2 mudas de roupa, um pano de prato rasgado e uma faca cega. É com isso que ele acha que vou viver? Pensou, o peito apertado. Mas então algo caiu da trouxa. Um pacotinho de papel amassado com sementes secas dentro, ervas, talvez manjericão ou camomila. Ela não sabia. João devia ter jogado aquilo sem querer, mas para Clara era como encontrar uma moeda num bolso vazio. A noite caiu rápido, e o frio da roça era tão cruel quanto o calor do dia. Clara se encolheu num canto, usando o pano de prato como coberta, o estômago roncando alto. O silêncio da noite era quebrado por grilos e pelo ranger do telhado. Ela fechou os olhos, tentando lembrar dos tempos em que João era gentil, quando prometia um futuro juntos. Mas essas memórias doíam mais que a fome. Não vou chorar por ele, decidiu apertando o pacotinho de sementes na mão. Vou criar meu filho aqui, nem que seja na raça. No dia seguinte, o sol nasceu sem piedade. Clara acordou com dores nas costas, mas se forçou a levantar. Pegou o carrinho e caminhou pela roça, explorando o terreno. A terra era dura, rachada, mas numa esquina, perto de um riacho raso, encontrou um pedaço de solo mais macio, onde o capim crescia verde. Aqui, pensou, ajoelhando-se com dificuldade. Com a faca cega, cavou buracos tortos e jogou as sementes, sem saber se vingariam. O carrinho serviu para carregar água do riacho, a roda rangendo a cada viagem. O trabalho era lento, e o suor escorria, mas cada punhado de terra mexido era uma promessa ao bebê. Enquanto trabalhava, uma sombra apareceu no horizonte. Clara estreitou os olhos, o coração acelerando. Era uma mulher, magra, com um chapéu de palha desfiado, carregando uma cesta. "Oi, vizinha", gritou a estranha com uma voz rouca, mas quente. "Sou Dona Lourdes, moro no sítio ali adiante. Vi a poeira e vim ver quem estava aqui." Clara hesitou, envergonhada da aparência desgrenhada e da barriga à mostra. "Sou Clara. Fui deixada aqui."
disse, a voz falhando. Lourdes ergueu uma sobrancelha, mas não perguntou mais. Tá precisando de algo, menina? Disse tirando uma maçã murcha da cesta e oferecendo. Clara aceitou a maçã, o estômago agradecendo, mas o orgulho doía. Tô me virando, respondeu, tentando soar firme. Lourdes olhou o carrinho enferrujado e os buracos na terra. Você tá plantando com isso? Corajosa, hein? Mas essa terra é teimosa. Se quiser, te mostro um jeito de amansar ela. Clara quis recusar, mas o bebê chutou como se pedisse para aceitar ajuda. Tá bom, agradeço, murmurou. Lourdes sorriu, mas seus olhos tinham um brilho curioso, como se soubesse mais do que dizia. Os dias seguintes foram uma luta. Clara seguia as dicas de Lourdes, misturando cascas de fruta à terra para fertilizar. Mas o cansaço da gravidez pesava. Uma tarde, enquanto descansava, ouviu um barulho estranho. O som de passos na terra seca. Não era Lourdes. Ela se levantou, o coração na boca, e viu um vulto perto da casinha. Quem tá aí? Gritou, segurando a faca cega com mãos trêmulas. Ninguém respondeu, mas um pedaço de papel voou com o vento, caindo aos seus pés. Clara o pegou, e o que leu fez seu sangue gelar. Era um bilhete com letras tortas. Você não devia estar aqui. Quem deixou aquele bilhete? Era João voltando para atormentá-la ou alguém da roça que não queria uma estranha ali? Clara amassou o papel, o medo misturado com raiva. Não vou desistir, jurou, olhando a terra onde suas sementes descansavam. Mas à noite, enquanto o vento uivava, ela não conseguiu dormir, sentindo que a roça escondia mais segredos do que imaginava. Amanhã na roça, acordava com o canto rouco de um galo distante, mas Clara não dormiu o suficiente para chamar aquilo de descanso. O bilhete amassado ainda queimava em sua mente. Você não devia estar aqui. Ela o guardou na trouxa de roupas, escondido como um segredo perigoso, e tentou focar no trabalho. O sol já castigava, e a poeira da terra seca subia com cada passo, grudando na pele suada. Sua barriga pesava mais a cada dia, e o bebê chutava com força, como se sentisse a tensão da mãe. Clara segurou o carrinho de mão enferrujado, a roda torta rangendo alto, e caminhou até o pedaço de terra onde plantara as sementes. O solo, que parecia promissor dias antes, agora zombava dela. A terra estava dura outra vez, rachada pelo calor, e nenhum broto aparecia. Clara ajoelhou-se, o vestido velho rasgando um pouco na bainha, e cavou com a faca cega. Cadê vocês? Murmurou, como se as sementes pudessem responder. Nada. Só terra e mais terra, seca como os sonhos que João destruíra. O desânimo apertou o peito, mas ela balançou a cabeça. Não vou desistir, meu filho. Prometi. Pegou o carrinho e foi até o riacho, o ranger da roda ecoando na roça vazia. Cada balde d'água era uma batalha, o peso puxando seus braços, mas ela regou a terra com cuidado, gota por gota. Dona Lourdes apareceu ao meio-dia, o chapéu de palha jogando sombra no rosto enrugado. Menina, você tá mais teimosa que essa terra, disse rindo, enquanto entregava um pão de milho embrulhado num pano. O cheiro quente do pão fez o estômago de Clara roncar, e ela aceitou envergonhada. Obrigada, Dona Lourdes, mas tá difícil. As sementes não brotam. Lourdes se agachou, examinando a terra. Você tá regando direitinho, mas falta comida pro solo. Mistura casca de banana, resto de comida, a terra é viva, precisa de carinho. Clara assentiu, anotando mentalmente, mas seus olhos vagaram para o horizonte. E se alguém não quiser que eu fique aqui? Deixou escapar, a voz baixa. Lourdes ergueu o olhar, os olhos estreitos. Alguém é? Fala logo, menina. Clara hesitou, mas puxou o bilhete da trouxa e mostrou. Lourdes leu em silêncio, o rosto endurecendo. Isso não é coisa de criança brincando, Clara. Essa roça já viu muita história. Gente que guarda mágoa, que não gosta de forasteiro. Ela devolveu o bilhete, a voz firme. Mas você não baixa a cabeça. Plante suas sementes. Crie raiz. Quem não te quer aqui que se dane. As palavras eram duras, mas o tom tinha um calor que fez Clara sentir por um instante que não estava tão sozinha. O resto da tarde foi de trabalho árduo. Clara juntou cascas de banana que Lourdes trouxe e restos do pão que sobrou, misturando tudo à terra com as mãos calejadas.
O sol queimava seu pescoço e o cansaço fazia suas pernas tremerem, mas ela continuou, movida pela promessa ao bebê. À noite, encolhida na casinha de taipa, o vento entrava pelos buracos do telhado, trazendo o cheiro de terra molhada. Clara segurou a barriga, cantando baixinho uma canção de ninar que sua mãe lhe ensinava. Você vai ter uma vida boa, meu amor, sussurrou, mesmo sem saber como cumprir a promessa. Mas a roça não dava trégua. Na manhã seguinte, nuvens escuras cobriram o céu, e um trovão ecoou como um aviso. Clara correu para a horta, o coração disparado. A chuva veio forte, transformando a terra seca num lamaçal. A água escorria, levando o solo que ela preparara com tanto esforço. Não! Gritou, caindo de joelhos na lama, as mãos tentando salvar o que podia. O carrinho de mão tombou, a roda quebrando de vez, e a faca escorregou, sumindo na enxurrada. Clara ficou ali, encharcada, o vestido colado ao corpo, sentindo o bebê chutar como se protestasse junto. Por que tá tão difícil? Soluçou, a chuva misturando-se às lágrimas. Quando a chuva parou, o estrago era claro. Metade da horta estava arruinada, a terra espalhada, e as sementes, se ainda estavam lá, estavam soterradas. Clara sentou-se na lama, exausta, o bilhete voltando à sua mente. Talvez eles tenham razão. Talvez eu não deva estar aqui. Mas então um raio de sol cortou as nuvens, iluminando um canto da horta. Lá, milagrosamente, um broto verde, minúsculo, despontava. Era só um, mas era vida. Clara riu, um riso misturado com choro, e tocou o broto com cuidado, como se fosse o próprio bebê. Você é teimoso como eu, né? Disse, a esperança reacendendo. Dona Lourdes chegou logo depois, carregando um saco de aniagem. Olha só, menina, sobreviveu à tempestade, exclamou vendo o broto. Trouxe umas mudas de camomila do meu sítio. Plante com as suas, elas gostam de companhia. Clara agradeceu, os olhos brilhando. E as duas trabalharam juntas, replantando o que a chuva levou. Lourdes contava histórias do interior, de mulheres que enfrentaram secas e enchentes, e Clara ouvia, sentindo uma força nova crescer dentro dela. Você já pensou no que vai fazer com essas ervas? Perguntou Lourdes, enquanto amarrava um pano na cabeça. Clara hesitou. Chás, talvez. Minha avó fazia chás que curavam tudo. Lourdes sorriu. Então começa por aí. O interior gosta de remédio caseiro. A noite caiu calma, mas Clara não relaxou. Enquanto arrumava a casinha, ouviu um estalo do lado de fora. Pegou a lanterna quebrada que Lourdes lhe dera, o facho de luz tremendo em suas mãos. Quem tá aí? Chamou, a voz firme apesar do medo. Nenhuma resposta, mas o mato alto balançava, como se alguém tivesse passado correndo. Clara trancou a porta de madeira torta, o coração acelerado. Deitada, segurando a barriga, ela pensou no broto, nas mudas de camomila, no futuro do bebê. Mas o estalo voltou, mais perto, seguido de um som baixo, como um sussurro. Clara, parecia dizer. Ela se sentou, o suor frio escorrendo. Era o vento ou algo pior? A roça amanheceu envolta em névoa, o ar úmido carregando o cheiro de terra molhada e ervas. Clara acordou com o coração ainda acelerado, o eco do sussurro da noite anterior. Clara, rondando seus pensamentos como um mau presságio. Ela segurou a barriga, sentindo o bebê se mexer, e respirou fundo, tentando afastar o medo. A casinha de taipa estava fria, o chão de terra batida gelando seus pés descalços. Lá fora, o broto verde e as mudas de camomila de Dona Lourdes eram um lembrete de que, apesar de tudo, a vida insistia em crescer. Você e eu, meu amor, somos mais fortes que isso, murmurou acariciando a barriga antes de pegar o pano de prato rasgado para amarrar o cabelo. O carrinho de mão, agora com a roda quebrada, era inútil, então Clara carregava baldes d'água nas mãos, o peso forçando suas costas. A horta começava a tomar forma, com mais brotos despontando, pequenos pontos verdes contra a terra castigada. Ela misturava cascas de banana e restos de comida, como Lourdes ensinara, e regava com cuidado, o suor pingando na testa. O trabalho era lento, e a gravidez tornava cada movimento uma batalha, mas Clara encontrava força na ideia dos chás. Minha avó dizia que camomila acalma a alma, pensou, imaginando saquinhos de ervas que poderiam sustentar seu filho. Dona Lourdes chegou ao meio-dia,
trazendo um prato de feijão com farinha que cheirava à casa de vó. Tá ficando bonito isso aqui, menina, disse apontando a horta. Clara sorriu, mas seus olhos traíam a preocupação. Dona Lourdes, ontem à noite, ouvi alguém me chamar. Ela hesitou, mostrando o bilhete amassado novamente. Acha que é alguém do povoado? Alguém que não me quer aqui? Lourdes franziu a testa, o olhar sério. O interior é assim, Clara. Gente boa tem, mas também tem quem guarda rancor. Essa roça era do velho Zé Matias antes de seu marido comprar. Ele morreu brigado com meio mundo. Talvez alguém ache que você não tem direito de ficar. Clara engoliu em seco. Mas eu não fiz nada. Só quero criar meu filho. Lourdes pôs a mão no ombro dela, firme. Então mostra que você pertence aqui. Plante, colha, viva. Eles vão ter que engolir. As palavras acenderam algo em Clara, mas o medo do sussurro permanecia. Ela precisava de mais do que coragem. Precisava de respostas. Tem um mercado no povoado? Perguntou, uma ideia surgindo. Quero ver se alguém compra ervas frescas. Lourdes assentiu. Tem, aos sábados. Mas cuidado, menina. Nem todo mundo lá é amigo. No sábado, Clara acordou antes do sol. Embrulhou as poucas mudas de camomila que podia colher sem prejudicar a horta, usando o pano de prato como sacola. O povoado ficava a 1 hora de caminhada, e cada passo pesava na barriga. A estrada de terra era irregular, com pedras que machucavam os pés, mas o cheiro de mato fresco e o canto dos passarinhos davam um alento. Ao chegar, o mercado era um mar de cores, barracas de milho, abóbora e artesanato com vozes altas e risadas. Clara montou sua banca, um canto de chão com as mudas, mas logo sentiu olhares. Uma mulher de avental com o cabelo preso num coque parou e riu. Tá vendendo mato, é? Quem é você, hein? De onde veio essa barriga? Clara corou, mas respondeu firme. Sou Clara, moro na roça do Zé Matias. Essas são camomilas, boas para chá. A mulher bufou. Aquela roça é amaldiçoada e você não é daqui. Outros murmuraram, e Clara sentiu o peso do preconceito. Mas um homem magro de chapéu de couro aproximou-se. Camomila, é? Minha mãe gosta. Quanto é? Clara, surpresa, pediu um valor baixo e ele comprou 2 mudas, sorrindo. Não liga pro falatório, moça. Eles são assim com forasteiro. O nome dele era Seu Elias, dono de uma vendinha. Se tiver mais ervas, traz para mim, disse, antes de ir. A venda, embora pequena, foi uma vitória. Clara voltou para a roça com o peito mais leve, mas o cansaço cobrava seu preço. Na horta notou algo estranho. Pegadas na terra, grandes perto das mudas. O coração disparou. Não é animal, é gente, pensou, lembrando o sussurro. Ela correu para a casinha trancando a porta e passou a noite acordada, a lanterna quebrada na mão. O medo do desconhecido era pior que a solidão. No dia seguinte, Dona Lourdes trouxe uma novidade. Clara, o povoado está falando de você. Uns dizem que é corajosa, outros... Bom, dizem que não vai durar, mas o Elias da vendinha quer mais camomila. Clara sorriu, mas o alívio durou pouco. Enquanto trabalhavam na horta, Lourdes parou, olhando o horizonte. Você já ouviu falar da filha do Zé Matias? Perguntou a voz baixa. Ela sumiu depois que ele morreu. Alguns dizem que ela ronda essa roça, querendo o que é dela. Clara gelou. Acha que é ela? O bilhete? Os barulhos? Lourdes deu de ombros. Só sei que você precisa ser forte, menina. Mais do que nunca. A semana passou, e Clara se jogou no trabalho. Mais brotos surgiram, e ela começou a secar camomila num canto da casinha, o cheiro doce enchendo o ar. Mas uma noite, enquanto arrumava as ervas, ouviu um estalo forte do lado de fora. Pegou a faca cega, o coração na boca, e abriu a porta, devagar. A luz da lua revelou uma figura no mato. Uma mulher, cabelo solto, olhos brilhando na escuridão. Você tá no meu lugar, disse a voz fria como o vento. Clara recuou, a porta batendo com o susto, e trancou tudo. De manhã, correu para a horta e encontrou um novo bilhete, preso num galho. Saia, ou vai se arrepender. Ao lado, uma de suas mudas estava arrancada, as raízes expostas como um aviso. Quem era aquela mulher? A filha de Zé Matias ou alguém querendo assustá-la? Clara segurou o bilhete, a raiva vencendo o medo. Não vou embora, jurou,
olhando os brotos que lutavam para crescer. Mas enquanto o sol nascia, uma sombra no horizonte parecia observá-la, e Clara sabia que a roça guardava segredos que ela precisaria enfrentar. O amanhecer na roça trouxe um silêncio pesado, como se a terra mesma prendesse a respiração. Clara segurava o novo bilhete. Saia, ou vai se arrepender. Com as mãos trêmulas, o papel manchado pela lama da horta. A muda de camomila arrancada jazia ao lado, suas raízes expostas como um grito mudo. O cheiro doce das ervas secando na casinha de taipa não conseguia apagar o medo que crescia em seu peito. A barriga, agora mais pesada, parecia carregar não só o bebê, mas também o peso de uma roça que parecia rejeitá-la. Quem está fazendo isso? Sussurrou, os olhos varrendo o mato alto, onde a figura misteriosa desaparecera na noite anterior. Clara sentou-se na porta, o chão de terra batida frio sob as coxas. O bebê chutou, e ela tocou a barriga, tentando encontrar força. Você merece um lar, meu amor. Mas, e se eu não for forte o bastante? A dúvida que ela lutava para enterrar brotava como erva daninha. A imagem da mulher de cabelo solto, os olhos brilhando na escuridão, voltava sem parar. Era a filha de Zé Matias, como Lourdes sugerira, ou apenas alguém querendo assustá-la? Clara guardou o bilhete com o primeiro, decidida a não contar a Lourdes por enquanto. Não quero parecer fraca, pensou, embora o medo a fizesse sentir exatamente assim. O trabalho na horta era sua âncora. Apesar da muda perdida, outros brotos cresciam, e as camomilas de Lourdes floresciam, suas pétalas brancas brilhando ao sol. Clara usava as mãos para cavar, já que a faca cega sumira na enxurrada. O suor escorria, misturando-se à terra, e o calor fazia sua cabeça rodar. Ela secava mais ervas, pendurando-as em varais improvisados na casinha, o aroma enchendo o ar. Se o Elias comprar mais, talvez eu consiga um balde novo, planejou, pensando no mercado. Mas a falta de ferramentas tornava cada tarefa uma luta, e a gravidez deixava seus movimentos mais lentos. Dona Lourdes chegou à tarde, trazendo um cesto com mandioca e um olhar desconfiado. Tá com cara de quem não dormiu, menina, disse, jogando o chapéu de palha num canto. Clara forçou um sorriso. É o cansaço, só isso. Mas Lourdes não era de se enganar. Cansaço não deixa olheiras assim. Fala, Clara, o que tá te comendo? Clara hesitou, mas o peso do segredo era demais. Mostrou os 2 bilhetes e contou sobre a figura na noite. Era uma mulher. Disse que eu estava no lugar dela. Lourdes ficou quieta por um instante, o rosto sério. Isso não é brincadeira, menina. A filha do Zé Matias, a Rosa, sumiu faz anos, mas tem gente que jura que ela tá por aí, escondida. Essa roça era a vida dela. Clara sentiu um arrepio. Mas por que ela me odiaria? Eu nem conheço essa gente. Lourdes suspirou. Não é você, é o que você representa. O João comprou essa terra por quase nada, depois que o Zé morreu. Dizem que ele enganou a Rosa, que ela nunca aceitou. Se for ela, não vai sossegar. Clara engoliu em seco, a raiva misturando-se ao medo. Eu não tenho para onde ir, dona Lourdes. Essa roça é tudo que me sobrou. Lourdes apertou sua mão. Então lute por ela, mas não lute sozinha. Vou falar com o Elias, ver se ele sabe de algo. A conversa deu a Clara um fio de esperança, mas também uma nova preocupação. Se Rosa estava viva, o que queria? E se não fosse ela, quem mais havia como inimiga? Ela voltou à horta, replantando onde a chuva e a intrusa a haviam destruído. O trabalho a distraía, mas a exaustão cobrava caro. Uma tarde, enquanto regava, sentiu uma tontura forte. O mundo girou e ela caiu de joelhos à água do balde, molhando o vestido. Não agora, gemeu segurando a barriga. O bebê estava quieto e o pânico tomou conta. Por favor, fica bem, sussurrou, arrastando-se até a casinha. Bebeu água morna e deitou, o coração disparado. Horas depois, o bebê chutou e Clara chorou de alívio, mas sabia que precisava de ajuda. E logo, no sábado, Clara voltou ao mercado, as pernas fracas, mas a determinação intacta. Levou mais camomila e algumas ervas frescas, embrulhadas com cuidado. O povoado estava agitado, com cheiro de pão quente e café coado no ar. Seu Elias comprou tudo, o sorriso gentil contrastando com os olhares desconfiados dos outros. Tá fazendo nome, moça, disse entregando um saquinho de milho como bônus.
Mas cuidado com o falatório. Tem gente dizendo que você mexeu com coisa que não devia na roça. Clara assentiu, o estômago apertando. Obrigada, seu Elias. Sabe de alguém? Alguém que não gosta que eu tô lá? Ele hesitou, olhando ao redor. Fala baixo. A Rosa Matias. Ninguém sabe se tá viva, mas o irmão dela, o Tonho, tá no povoado. Ele odeia quem toca na terra do pai. A revelação caiu como pedra. Um irmão? Clara guardou o nome, Tonho, e voltou para a roça, o milho no colo, a mente girando. À noite, enquanto secava ervas, ouviu passos outra vez. Pegou a lanterna quebrada, o facho de luz fraco e abriu a porta com cuidado. Nada. Mas, na horta, encontrou algo pior que um bilhete. Um círculo de pedras com uma faca cravada no centro. Não a dela, mas uma nova, a lâmina brilhando sob a lua. Clara recuou, o medo sufocando. Rosa, Tonho, quem quer me tirar daqui? Pensou, trancando a porta. Ela passou a noite acordada, a barriga tensa, o bebê chutando como se sentisse o perigo. De manhã, Dona Lourdes apareceu, os olhos arregalados ao ver a faca na horta. Isso tá indo longe demais, Clara. Você precisa falar com o delegado no povoado. Clara balançou a cabeça, a voz firme apesar do tremor. Não vou correr. Essa roça é minha casa agora. Vou plantar, vou colher e ninguém vai me parar. Mas, enquanto falava, um vulto passou rápido pelo mato e Lourdes agarrou seu braço. Você viu isso? Sussurrou. Clara assentiu, o coração na boca. A roça não era só terra, era um campo de segredos e alguém estava cada vez mais perto. O sol nascia tímido na roça, filtrado por nuvens cinzentas que prometiam chuva. Clara estava de pé na horta, os pés afundando na terra ainda úmida, encarando o círculo de pedras com a faca cravada no centro. O metal brilhava, frio, como um aviso que cortava mais fundo que qualquer lâmina. O cheiro das camomilas secando na casinha de taipa misturava-se ao odor de mato molhado, mas nada acalmava o aperto em seu peito. A barriga, agora no 8º mês, pesava como nunca, e o bebê chutava com força, como se quisesse dividir a luta da mãe. Não vou deixar ninguém te tirar daqui, sussurrou Clara, arrancando a faca da terra com mãos trêmulas. Mas o vulto que ela e Dona Lourdes viram no mato ecoava em sua mente, uma sombra sem rosto que a fazia questionar sua coragem. Dona Lourdes chegou logo cedo, o chapéu de palha torto, o rosto marcado por preocupação. Menina, isso tá virando caso de polícia, disse, apontando a faca. Clara balançou a cabeça, a voz firme apesar do medo. Se eu chamar o delegado, vão dizer que sou fraca, que não aguento a roça. Não vou dar esse gosto. Lourdes bufou, mas seus olhos brilharam com algo próximo de orgulho. Você é teimosa, hein? Mas não é só coragem que segura uma casa. Tô indo falar com o Elias hoje. Ele conhece o Tonho, o irmão da Rosa. Talvez saiba o que está acontecendo. Clara assentiu grata, mas o nome Tonho pesava como as pedras na horta. O trabalho era a única coisa que mantinha Clara ancorada. Ela cuidava da horta com devoção, regando os brotos e colhendo camomila com cuidado. A falta de ferramentas a obrigava a improvisar. Usava um galho como enxada e pedras para marcar fileiras. O suor escorria, e as dores nas costas vinham em ondas, lembrando-a de que o parto estava próximo. À noite ela secava ervas, o aroma doce enchendo a casinha. Pensava nos chás da avó, em como uma xícara quente podia curar mais que o corpo. Se eu fizer saquinhos bonitos, o Elias pode vender na vendinha, planejou, mas a ideia era interrompida pelo medo. E se Tonho ou quem quer que fosse destruísse tudo? No sábado, Clara voltou ao mercado do povoado, a barriga atraindo ainda mais olhares. Carregava um embrulho maior de camomila e manjericão, as mãos calejadas segurando o pano de prato rasgado como sacola. O cheiro de café fresco e pão de milho enchia o ar, mas o burburinho parou quando ela apareceu. A mulher de avental que zombou dela antes estava lá, os braços cruzados. Olha a forasteira ainda teimando na roça do Zé Matias, gritou, alto o suficiente para todos ouvirem. Clara sentiu o rosto queimar, mas levantou o queixo. Tô trabalhando como qualquer um aqui. Quer camomila pro seu chá ou não? A multidão riu e a mulher ficou vermelha, sem resposta. Seu Elias, vendo a cena, aproximou-se rápido. Deixa de falatório, dona Inês. A moça tá fazendo mais que muito homem por aí.
Ele comprou todas as ervas de Clara, entregando um saquinho de feijão e um pano novo. Você tá ganhando respeito, Clara, mas cuidado. O Tonho estava aqui mais cedo falando da roça. Ele não tá feliz. Clara engoliu em seco. O que ele disse? Elias baixou a voz. Que a terra é da família Matias e quem tá lá vai pagar caro. Não sei se é ele por trás dos bilhetes, mas fica de olho. Clara agradeceu, o coração apertado, e voltou para a roça com a cabeça cheia de perguntas. A caminhada de volta foi lenta, o peso da gravidez e da ameaça a esgotando. Na casinha, ela guardou o feijão e começou a costurar saquinhos com o pano novo, usando linha que Lourdes trouxe. Cada ponto era uma promessa ao bebê, mas a solidão pesava. E se o parto vier e eu estiver sozinha? Pensou. O medo do desconhecido mais forte que os bilhetes. Ela precisava de um plano, talvez falar com a parteira do povoado, mas isso exigia dinheiro que ela mal tinha. Dona Lourdes voltou à tarde com notícias. Falei com o Elias. O Tonho tá morando num sítio velho lá no fim do povoado. Ele bebe muito, fala coisas sem sentido, mas jura que a Rosa tá viva e quer a roça de volta. Clara franziu a testa. Mas ninguém viu a Rosa, né? Pode ser só ele tentando me assustar. Lourdes deu de ombros. Pode ser. Mas ontem, quando vi aquele vulto, senti um frio na espinha. Não é só o Tonho, Clara. Tem algo errado nessa roça. As palavras ficaram no ar, pesadas como o céu que escurecia. Aquela noite Clara tentou dormir, mas o vento uivava, batendo no telhado furado. Ela segurava a faca nova, encontrada na horta, como se fosse uma proteção. De repente, um barulho veio da horta. Não passos, mas um som de algo sendo arrastado. Clara levantou, a lanterna quebrada tremendo em sua mão, e abriu a porta devagar. A luz da lua revelou a horta destruída. Metade das mudas arrancadas, a terra revirada, como se um animal tivesse passado. No centro, um novo bilhete preso numa pedra. Último aviso. Mas ao lado, algo brilhou. Um cordão de prata, com um pingente em forma de coração, coberto de terra. Clara pegou o cordão, o coração disparado. Isso não é do Tonho, é de mulher, pensou, lembrando a figura de cabelo solto. Era da Rosa? Ou outra pessoa querendo confundi-la? Ela guardou o cordão e o bilhete, a raiva vencendo o medo. Vocês não vão me tirar daqui, jurou, olhando a horta destruída. De manhã decidiu replantar tudo, mas uma dor aguda atravessou sua barriga, parando-a no meio do trabalho. Não era chute do bebê, era diferente, mais forte. Não, ainda não, gemeu caindo de joelhos. A roça parecia observá-la, e no mato, um vulto moveu-se rápido, desaparecendo antes que ela pudesse gritar. A dor atravessou a barriga de Clara como uma faca, roubando o ar de seus pulmões. Ela caiu de joelhos na horta, as mãos agarrando a terra revirada, o cheiro de camomila esmagada misturando-se ao suor frio que escorria por sua testa. O sol ardia na roça, mas o mundo girava e a visão dela embaçava. Não, meu bebê, ainda não, gemeu, o pânico apertando o peito. O vulto que vira no mato, o cordão de prata, o bilhete, tudo desapareceu diante do medo de perder o filho. A horta destruída, com mudas arrancadas e o bilhete dizendo último aviso, parecia agora um problema pequeno. Clara tentou se levantar, mas outra onda de dor a fez gritar, o som ecoando na roça vazia. O vento carregava o cheiro de chuva, e as nuvens escuras se fechavam no céu. Clara arrastou-se até a casinha de taipa, cada movimento uma batalha contra o corpo que parecia ceder. Dentro, o chão de terra batida estava frio, e o aroma doce das ervas secando nos varais não trazia conforto. Ela deitou segurando a barriga e respirou fundo, como sua avó ensinara. Calma, meu amor, a gente vai ficar bem, sussurrou, mas a voz tremia. A dor diminuiu aos poucos, mas a deixou exausta, o coração disparado. Foi só um susto. Tem que ser, pensou, mas sabia que o parto estava perto, e a roça isolada não perdoava fraquezas. Dona Lourdes chegou horas depois, o chapéu de palha pingando de uma chuva fina que começara. Clara, meu Deus, que cara é essa? Exclamou, vendo-a pálida na cama improvisada. Clara contou sobre a dor, o vulto e a horta destruída, mostrando o cordão de prata com o pingente em forma de coração. Lourdes examinou o cordão, os olhos estreitos. Isso não é qualquer coisa, menina.
A Rosa Matias usava um cordão assim. Todo mundo no povoado sabia. Se é ela, tá mais perto do que eu pensava. Clara engoliu em seco. E se for o Tonho tentando me assustar com coisas da irmã? Lourdes balançou a cabeça. O Tonho é bruto, mas não é esperto para isso. Alguém quer te tirar daqui e tá jogando pesado. Lourdes ficou até o anoitecer, ajudando Clara a se levantar e trazendo um chá de erva cidreira que ela mesma fez. Você precisa ver a parteira, Clara. Não dá para esperar mais. Clara assentiu, mas o medo do custo a sufocava. Eu tenho pouco, dona Lourdes. As ervas estão vendendo, mas não é o bastante. Lourdes pôs a mão no ombro dela, firme. O Elias disse que tá vendendo seus saquinhos de camomila na vendinha e o povo tá gostando. Se você levar mais, ele paga adiantado. E eu falo com a dona Cida, a parteira. Ela não cobra muito de quem precisa. Clara sentiu um alívio tímido, mas o peso da roça e de quem a ameaçava ainda a esmagava. Nos dias seguintes, Clara voltou à horta com uma determinação feroz. A chuva deixou a terra macia e ela replantou cada muda arrancada, usando as mãos calejadas e galhos como ferramentas. O cordão de prata ficou guardado na trouxa, junto aos bilhetes, como prova de que não estava imaginando coisas. Ela secava mais ervas, costurando saquinhos com o pano de Elias, o cheiro de manjericão e camomila enchendo a casinha. Esses chás vão ser nosso futuro, pensou, imaginando o bebê crescendo num lar que ela mesma construíra. Mas as dores vinham com mais frequência, curtas, mas agudas, e Clara sabia que o tempo estava se esgotando. No sábado, ela caminhou até o povoado, a barriga pesando tanto que cada passo doía. Levava saquinhos de chá bem costurados, com ervas frescas, e o orgulho de ver seu trabalho tomando forma. O mercado estava cheio, com o cheiro de milho assado e o som de risadas. Seu Elias recebeu os saquinhos com um sorriso. Tá ficando famosa, Clara. O pessoal tá chamando seus chás de cura da roça. Quer mais pano para costurar? Ela aceitou, grata, e perguntou sobre Dona Cida. Elias apontou uma mulher de cabelos grisalhos, sentada numa barraca de ervas. É ela. Fala que eu mandei. Ela vai te tratar bem. Clara encontrou Dona Cida, cuja voz era suave, mas firme. Tá quase na hora, né, menina? Vem no meu sítio amanhã, te examino direitinho. Clara agradeceu aliviada, mas notou olhares no mercado. A mulher de avental, Dona Inês, cochichava com um homem alto, de barba rala. Tonho, pelo que Elias descrevera. Ele olhou para Clara, os olhos duros, e cuspiu no chão antes de se afastar. O coração dela disparou, mas ela manteve a cabeça erguida, voltando para a roça com um pouco mais de esperança. Aquela noite, Clara terminava de costurar saquinhos quando ouviu um barulho novo. Não passos, mas um som de madeira quebrando. Ela pegou a faca nova, o facho da lanterna quebrada tremendo, e abriu a porta. A horta estava intacta, mas a cerca improvisada, feita de galhos, estava quebrada, como se alguém tivesse forçado passagem. No chão, um pano velho, manchado de terra, com um desenho bordado. Um coração igual ao do cordão. Clara gelou. Rosa, sussurrou, o nome pesando no ar. Ela correu para a casinha, trancando a porta, mas o vento trouxe um som baixo, como um choro abafado, vindo do mato. De manhã, Clara mostrou o pano a Dona Lourdes, que ficou pálida. Esse bordado... A Rosa fazia isso, Clara. Ela tá te marcando. Ou alguém quer que você pense que é ela. Clara apertou o pano, a raiva vencendo o medo. Não vou fugir. Minha horta tá crescendo, meus chás estão vendendo. Essa roça é minha agora. Mas enquanto falava, uma nova dor cortou sua barriga, mais forte, mais longa. Ela agarrou a mesa, o rosto contorcido. Lourdes segurou sua mão, o pânico nos olhos. Clara, é agora. A gente precisa da Cida já. Mas a chuva voltou forte, transformando a roça num lamaçal, e o caminho para o povoado parecia inalcançável. A chuva caía como um castigo, transformando a roça num mar de lama que engolia os pés de Clara. A dor na barriga voltou mais forte, mais longa. Um aperto que a fez dobrar o corpo e agarrar a mesa torta da casinha de taipa. O cheiro de terra molhada misturava-se ao aroma das camomilas, secando nos varais, mas nada abafava o som do trovão que sacudia o telhado furado. Água pingava no chão de terra batida, e Clara, encharcada, sentia o bebê se mexer com urgência. Não, agora não. Gemeu, mas o corpo não obedecia. Dona Lourdes, ao seu lado, segurava sua mão, o rosto pálido de pavor.
Clara, é o parto. A gente precisa da dona Cida, mas essa chuva... Meu Deus! O vento uivava, carregando o eco do choro abafado que Clara ouvira na noite anterior. O pano bordado com um coração, o cordão de prata, os bilhetes, tudo parecia distante agora, ofuscado pela dor que vinha em ondas. Lourdes correu até a porta, espiando a estrada de terra que virara um rio. Não dá para sair, menina. O caminho está alagado. Vou tentar achar ajuda, mas você precisa ficar calma. Clara agarrou o braço dela, os olhos cheios de lágrimas. Não me deixa, Lourdes, eu não sei o que fazer. A voz tremia, misturando medo e exaustão, mas o bebê não esperaria. Lourdes arrancou o pano de prato rasgado da parede e começou a ferver água num fogareiro velho, o fogo tremendo sob a chuva que entrava. Você já é forte, Clara, já enfrentou essa roça sozinha. Agora é só trazer seu filho para o mundo. Ela falava com firmeza, mas seus olhos traíam o nervosismo. Clara deitou no chão sobre um pano que Lourdes esticou, cada contração arrancando um grito abafado. O cheiro de erva cidreira do chá que Lourdes preparara pairava no ar, mas a dor era mais forte que qualquer conforto. Pensa na horta, menina, disse Lourdes, enxugando o suor da testa de Clara. Pensa nos chás no seu menino correndo por aí. Entre uma contração e outra, Clara fechava os olhos, imaginando o bebê nos braços, a horta cheia de brotos, saquinhos de chá nas prateleiras de seu Elias. Mas a realidade voltava com cada trovão, e o medo de algo dar errado a sufocava. E se ele não nascer bem? Sussurrou, a voz quebrada. Lourdes segurou seu rosto. Ele vai nascer, Clara. Você é a raiz dessa roça agora. Não desiste. As palavras duras e quentes reacenderam algo em Clara, e ela apertou a mão de Lourdes, enfrentando a dor como enfrentara a terra teimosa. Horas se arrastaram, a chuva caindo sem piedade. Clara gritava, o corpo tremendo, mas Lourdes a guiava, improvisando com o pouco que tinham. Empurra, menina, tá quase na hora, exclamava, a voz misturando urgência e esperança. Num momento que pareceu eterno, um choro agudo cortou o barulho da tempestade. Clara, exausta, abriu os olhos e viu Lourdes segurando um bebê pequeno, vermelho, os punhos cerrados como se já lutasse. É um menino, Clara. Tá vivo, tá forte, disse Lourdes, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ela embrulhou o bebê no pano novo de Elias, limpando-o com cuidado, e o colocou nos braços de Clara. O peso do bebê, quente e leve, apagou a dor por um instante. Clara olhou o rostinho enrugado, os olhos fechados, e sentiu lágrimas quentes escorrerem. Mateus, você é meu Mateus, sussurrou, o nome vindo como se sempre tivesse estado ali. O cheiro do bebê, misturado ao da terra molhada, era a coisa mais viva que ela já sentira. Mas a exaustão a puxava, e Lourdes, vendo-a pálida, trouxe água e um pedaço de pão. Descansa agora, menina. Você fez o impossível. Clara segurava Mateus, o coração cheio, mas o cansaço a fez adormecer, o bebê aninhado contra o peito. Quando acordou, a chuva parara, e o sol tímido iluminava a casinha. Mateus dormia, e Lourdes, sentada ao lado, costurava um saquinho de chá. Você é de ferro, Clara, disse sorrindo. Mas então, seus olhos se fixaram na porta, entreaberta. Eu tranquei isso ontem, murmurou levantando-se. Clara gelou lembrando o pano bordado, o cordão, os bilhetes. Lourdes saiu e voltou com algo na mão, um ramo de manjericão fresco deixado na entrada. Alguém esteve aqui, Clara. Não tocaram a horta, mas... Isso é estranho. Clara segurou Mateus mais forte, o medo voltando. É ela, Lourdes. A Rosa? Lourdes hesitou. Não sei, menina, mas quem quer que seja viu que você não corre. Talvez seja um aviso, ou outra coisa. Clara olhou o ramo, o cheiro forte enchendo o ar. Era uma oferta ou uma ameaça? Ela guardou o manjericão com o cordão e os bilhetes, decidida a proteger Mateus acima de tudo. Essa roça é nossa agora, disse, a voz firme, mas o cansaço pesava. Lourdes prometeu ficar até Clara se recuperar, mas avisou. Você precisa da dona Cida para ver você e o menino. Vou buscar ela amanhã, nem que eu nade nessa lama. No dia seguinte, Clara, ainda fraca, voltou à horta com Mateus amarrado num pano contra o peito. A terra estava intacta, os brotos resistindo à chuva. Ela replantou o que pôde, o bebê dormindo tranquilo. Mas à tarde,
enquanto regava, ouviu um barulho no mato. Não o vento, mas passos pesados, deliberados. "Quem tá aí?" gritou. A faca nova na mão, o coração disparado. Ninguém respondeu, mas uma sombra moveu-se, maior que antes, e sumiu na mata. Clara correu para a casinha, trancando a porta, mas viu algo pela janela. Uma figura parada, longe, sob uma árvore torta. Não era a mulher de cabelo solto. Era um homem, alto, o rosto escondido pelo chapéu. "Tonho", sussurrou, o nome cortando o ar. Mas quando piscou, ele sumiu, deixando apenas o eco de um riso baixo carregado pelo vento. O sol da manhã lutava para atravessar a névoa que cobria a roça, deixando o ar úmido e o chão de terra pegajoso. Clara segurava Mateus contra o peito, o pano novo de seu Elias amarrado firme, enquanto o bebê dormia, alheio ao peso que a mãe carregava. O riso baixo que ecoara na noite anterior, vindo da figura sob a árvore torta, ainda ressoava em sua mente. "Tonho", ela repetia, o nome amargo na boca. O cheiro de manjericão fresco, deixado misteriosamente na porta, misturava-se ao das camomilas secando na casinha de taipa, mas nada acalmava o medo que crescia. A horta, milagrosamente intacta, era sua única certeza. Os brotos verdes desafiando a roça que parecia querer expulsá-la. Clara estava fraca, o corpo dolorido do parto, mas a necessidade de proteger Mateus a mantinha de pé. Cada passo na horta era um esforço, as mãos calejadas regando com cuidado, o suor escorrendo sob o calor. Dona Lourdes apareceu cedo, trazendo um prato de mandioca cozida e notícias. "A dona Cida tá vindo hoje, Clara. Ela vai ver você e o menino, mas disse que precisa de repouso. Nada de horta por uns dias." Clara balançou a cabeça, a voz firme. "Não posso parar, Lourdes. A horta é tudo que tenho. E o Tonho... Vi ele ontem, tenho certeza." Lourdes franziu a testa, o chapéu de palha jogando sombra no rosto. "Se era ele, tá ficando ousado. Vou falar com o Elias de novo. Alguém precisa botar juízo nesse homem." Dona Cida chegou ao meio-dia, os cabelos grisalhos presos num coque, os olhos gentis, mas atentos. Examinou Clara e Mateus na casinha, o cheiro de erva cidreira do chá de Lourdes pairando no ar. "Você tá bem, menina, mas tá se forçando demais. O parto foi duro e essa roça não ajuda. Descanse ou vai adoecer." Ela olhou Mateus, sorrindo. "Esse menino é forte como a mãe, mas precisa de você viva." Clara agradeceu, mas o peso das palavras a fez refletir. "Como descanso com alguém me ameaçando, dona Cida? Bilhetes, uma faca, um cordão, agora o Tonho." Cida ergueu uma sobrancelha. "Tonho Matias, ele é problema, menina, bebe, briga, acha que a roça é dele. Mas a Rosa, se ninguém sabe dela, cuidado com os dois." A conversa deixou Clara mais alerta. Ela mostrou o cordão de prata e o pano bordado a Cida, que confirmou. "Isso é da Rosa, sem dúvida. Mas se ela tá viva, por que não aparece? Alguém tá usando o nome dela, ou ela mesma tá te testando." Clara guardou os objetos, a raiva misturando-se à exaustão. "Não vou fugir. Mateus nasceu aqui, e essa terra é nossa." Cida sorriu, mas avisou. "Então se prepara, porque o Tonho não desiste fácil." Nos dias seguintes, Clara seguiu as ordens de Cida a contragosto, ficando na casinha enquanto Lourdes cuidava da horta. Ela costurava saquinhos de chá, o cheiro de manjericão e camomila enchendo o ar, e amamentava Mateus, cantando baixo para acalmá-lo. Mas o isolamento a fazia pensar demais, no riso de Tonho, nos bilhetes, na Rosa. "E se for mais que uma briga por terra?" pensou, o cordão de prata pesando em sua mão. Uma tarde, enquanto Lourdes regava a horta, Clara ouviu um grito. Correu para fora, Mateus no colo, e viu Lourdes apontando uma figura no mato. "Era ele, Clara! O Tonho! Tenho certeza!" Lourdes contou que viu Tonho rondando, mas ele fugiu quando ela gritou. "Ele estava com uma enxada, menina. Não é para plantar. Isso eu te garanto." Clara sentiu o sangue gelar. "Ele quer a roça. Ou quer me machucar." Lourdes apertou seu ombro. "Você precisa falar com o delegado, Clara. Isso tá perigoso." Mas Clara hesitou. "Se eu chamar a polícia, o povoado vai me odiar mais. Vou enfrentar ele do meu jeito." Lourdes bufou, mas não insistiu, sabendo que Clara era teimosa como a terra. No sábado, Clara, ainda fraca, voltou ao mercado,
Mateus amarrado ao peito. Levava saquinhos de chá, agora mais bonitos, com ervas bem secas. O cheiro de pão quente e café enchia o povoado, mas os olhares eram pesados. Seu Elias comprou tudo, orgulhoso. Seus chás estão fazendo sucesso, Clara. Até gente de fora tá pedindo. Mas ele baixou a voz. O Tonho estava aqui ontem bêbado, falando que a roça é maldita por sua causa. Disse que a Rosa tá te amaldiçoando. Clara engoliu em seco. Ele tá mentindo, Elias. Só quer me assustar. Mas o medo crescia. E ela notou o Tonho no canto do mercado, os olhos fixos nela, a enxada na mão. De volta à roça, Clara encontrou a horta intacta, mas um novo sinal. Pegadas frescas, grandes, levando ao riacho. Ela seguiu o rastro, Mateus dormindo no pano, e encontrou algo preso num galho. Uma carta, velha, amarelada, com a letra fina. Essa terra é minha. Você não sabe o que fez. Não era um bilhete como os outros. Era pessoal, escrito com raiva. Clara gelou, percebendo que não era de Tonho. A letra era delicada, feminina. Rosa, sussurrou, o cordão de prata queimando em sua memória. Mas como Rosa sabia seu nome? E o que ela fizera para merecer tanto ódio? Aquela noite Clara trancou a casinha, Mateus aninhado ao seu lado. O vento batia no telhado, trazendo o cheiro de terra molhada. Ela segurava a carta, relendo cada palavra quando ouviu passos, não no mato, mas na porta. Um arranhar lento, como unhas na madeira, fez seu coração parar. Clara! Uma voz sussurrou, baixa, feminina, do outro lado da porta. Mateus acordou chorando, e Clara agarrou a faca, o pavor a sufocando. — Quem é você? O que quer? Gritou, mas o arranhar parou. De manhã, ela abriu a porta com cuidado e encontrou no chão uma única flor de camomila, fresca, como se tivesse sido colhida da horta. Mas a horta estava a metros dali, e Clara não a tocara. A flor de camomila, deixada na porta da casinha de taipa, parecia pulsar com segredos sob a luz fraca do amanhecer. Clara a segurava, o cheiro delicado contrastando com o peso da voz que sussurrara seu nome na noite anterior. Clara, fria, feminina, carregada de raiva. O choro de Mateus a trouxe de volta e ela aninhou o bebê, o calor dele contra o peito acalmando o pavor que a noite deixara. A roça estava silenciosa, o mato alto balançando com o vento, mas o chão de terra batida ainda guardava as marcas do arranhar na porta. O cordão de prata, o pano bordado, a carta, tudo apontava para a Rosa, mas Clara sentia que a verdade estava mais perto do que nunca. Dona Lourdes chegou cedo, os olhos vermelhos de quem mal dormira. — Clara, isso tá fora de controle, disse, vendo a flor na mão dela. — Você ouviu uma voz? Na sua porta? É a Rosa, menina. Ou alguém querendo que você pense que é. Clara mostrou a carta encontrada no riacho, com a letra fina. Essa terra é minha. Você não sabe o que fez. Lourdes leu, o rosto endurecendo. Tô indo pro povoado agora. O Elias conhece gente que pode saber onde a Rosa tá escondida. E o Tonho, ele precisa ser parado. Clara assentiu, mas sua voz saiu firme. Eu vou com você, Lourdes. Não aguento mais esperar. Mateus fica com a dona Cida. Quero olhar nos olhos de quem tá me ameaçando. Lourdes tentou protestar, mas viu a determinação nos olhos de Clara. Você é dura na queda, hein? Tá bom, mas se cuida. O parto ainda tá recente. Clara amarrou Mateus no pano, pegou os saquinhos de chá para vender e caminhou com Lourdes até o povoado. A estrada de terra estava seca, o cheiro de mato quente enchendo o ar, mas cada passo pesava na barriga dolorida. No mercado, o burburinho parou quando Clara apareceu. Mateus dormindo contra ela. Seu Elias correu para ajudar, comprando os chás e elogiando. Você tá virando lenda, Clara. Mas o Tonho, ele estava aqui ontem falando coisas feias. Clara respirou fundo. Onde ele tá, Elias? Preciso falar com ele. Elias hesitou, mas apontou um bar no canto do povoado. Ele fica lá bebendo, mas leva alguém, moça. Ele é perigoso. Clara entregou Mateus à dona Cida, que estava na barraca de ervas, e pediu a Lourdes para ir junto. O bar cheirava a cachaça e mofo, o chão grudento sob os pés. Tonho estava num canto, a barba rala suja, os olhos turvos. — O que a forasteira quer? Grunhiu, a voz arrastada. Clara enfrentou o olhar dele.
a raiva vencendo o medo. Você tá rondando minha roça, Tonho. Deixando bilhetes, destruindo minha horta. Ele riu, um som seco. Eu? Não preciso de bilhete para te tirar de lá. Essa terra é da minha irmã e ela vai te arrancar daí. Clara mostrou o cordão de prata e os olhos de Tonho se arregalaram. Onde achou isso? Se perguntou, a voz tremendo. Na minha horta, com uma carta. Se não é você, é a Rosa. Cadê ela? Tonho bateu o copo na mesa, o rosto vermelho. Rosa tá morta, sua idiota. Morreu faz anos depois que o João roubou a roça do meu pai. A revelação caiu como pedra. Clara recuou, o coração disparado. Morta? Então quem tá me ameaçando? Tonho riu, amargo. Você mexeu com a terra errada. A Rosa não descansa. E eu só quero o que é meu. Lourdes puxou Clara. Vamos, menina. Ele tá louco. De volta ao mercado, Clara tremia, a mente girando. Se a Rosa tá morta, quem deixou o cordão, a carta, a flor? Dona Cida, segurando Mateus, ouviu tudo e franziu a testa. O Tonho mente, Clara. A Rosa sumiu, mas nunca acharam o corpo. E esse cordão é dela, mas alguém pode estar usando para te assustar. Ou ela tá viva, escondida. Clara sentiu um vazio no peito. Mas por que eu? O que fiz? Cida suspirou. Você tá na roça que o João tomou. Pra Rosa, ou quem quer que seja, você é o rosto dele. A volta pra roça foi silenciosa. O peso da verdade esmagando Clara. Ela replantou a horta com Lourdes, o cheiro de terra molhada misturando-se ao das ervas. Mateus dormia, e Clara olhava os brotos, pensando no futuro. Não vou deixar ninguém tirar isso de nós, jurou, costurando mais saquinhos de chá à noite. Mas o medo persistia. Se Rosa estava morta, quem usava seu nome? E se estava viva, o que queria além da roça? Na manhã seguinte, Clara encontrou algo novo na horta. Um saquinho de pano, idêntico aos dela, mas velho, com camomila seca dentro. Dentro, um bilhete. Você não entende. A terra guarda sangue. A letra era a mesma da carta. Clara mostrou a Lourdes, que gelou. Isso não é brincadeira, Clara. Alguém tá te cercando. E não é o Tonho. Clara apertou o saquinho, a raiva vencendo o pavor. Vou descobrir quem é, Lourdes. Mateus merece essa roça e eu vou lutar por ela. Aquela noite, Clara trancou a casinha, Mateus aninhado ao lado. O vento batia no telhado, trazendo o cheiro de mato. Ela segurava a faca, os olhos na porta, quando ouviu passos, lentos, pesados, não na porta, mas na horta. Pegou a lanterna quebrada, o facho tremendo, e abriu a janela com cuidado. A luz da lua revelou uma figura na horta, não Tonho, não a mulher de cabelo solto. Era uma silhueta encurvada, segurando algo que brilhava. Uma enxada. Clara, você não devia ter ficado, disse uma voz rouca, não feminina, mas familiar. A figura virou o rosto e Clara gelou. Não era Rosa, nem Tonho. Era alguém que ela conhecia, alguém do povoado. Mas antes que pudesse gritar, a figura correu, sumindo no mato, deixando a enxada cravada na terra, ao lado de um novo bilhete. Última chance. A roça amanheceu sob um céu limpo, o sol aquecendo a terra que Clara transformara com suor e teimosia. Mas a enxada cravada na horta, ao lado do bilhete, última chance, era um lembrete cruel de que a paz ainda não era sua. A voz rouca da noite anterior, a figura encurvada que ela reconhecera do povoado, ecoava em sua mente. Mateus dormia na casinha de taipa, o cheiro de camomila e manjericão seco enchendo o ar. Mas Clara segurava a faca nova, os olhos fixos na porta. Quem é você? Murmurou, a raiva vencendo o medo. O cordão de prata, o pano bordado, a carta, tudo apontava para Rosa, mas a figura não era Tonho, nem a mulher de cabelo solto. Era alguém próximo, e Clara precisava descobrir quem. Dona Lourdes chegou cedo, o chapéu de palha torto, o rosto tenso. Clara, vi a enxada. Isso acabou, menina. Vamos pro delegado. Clara balançou a cabeça, a voz firme. Não, Lourdes. Essa roça é minha e do Mateus. Vou enfrentar quem tá fazendo isso hoje. Lourdes hesitou, mas viu a determinação nos olhos dela. Então vou com você. Mas leva o Mateus para Dona Cida. Ele não pode ficar no meio disso. Clara assentiu, amarrando o bebê no pano, e caminhou até o povoado, a horta cheia de brotos ficando para trás,
como uma promessa que ela jurara cumprir. No mercado, o cheiro de pão quente e café misturava-se ao burburinho. Clara entregou Mateus a Dona Cida, que a abraçou. Você é forte, menina. Mas cuidado. Quem tá te ameaçando sabe onde você mora. Clara mostrou o último bilhete, e Cida franziu a testa. Essa letra já vi antes, mas não é da Rosa. Antes que Clara pudesse perguntar, seu Elias apareceu carregando saquinhos de chá. Clara, seus chás estão vendendo até na cidade vizinha. Mas o Tonho tá no bar falando que vai tomar a roça hoje. Clara sentiu o sangue ferver. Então é com ele que eu falo. No bar, o cheiro de cachaça era forte, o chão grudento. Tonho estava lá já inchada ao lado, mas Clara parou ao ver outra figura. Dona Inês, a mulher de avental que sempre a humilhara. Seus olhos se encontraram, e Clara gelou. Era você, na horta ontem. Não era o Tonho. Inês riu, um som seco. Esperta, hein? A roça é da Rosa e eu cuido do que é dela. Você não pertence aqui. Tonho se levantou cambaleando. Eu só queria assustar, forasteira. Mas a Inês, ela quer você fora. Clara apertou a faca no bolso, o coração disparado. Por que, Inês? O que eu fiz? Inês deu um passo à frente, a voz venenosa. A Rosa era minha amiga. O João roubou a roça e você tá lá, sujando a memória dela. Usei o cordão, o pano, a carta, tudo para te tirar. Clara recuou, chocada. Rosa tá morta, Inês. O Tonho disse. Inês riu, amarga. Morta? Ela tá viva, escondida, e me pediu para te expulsar. Você não entende a dor dela. Antes que Clara pudesse responder, Lourdes entrou, seguida por Elias e o delegado, alertado por Cida. Chega, Inês, disse o delegado, a voz firme. Você vai responder por isso. Inês tentou fugir, mas Elias a segurou. Tonho, bêbado, desabou na cadeira, murmurando. Eu só queria a terra, não sabia que ela ia tão longe. Clara, tremendo, entregou os bilhetes, o cordão, o pano. Era a Inês, não a Rosa. Mas onde está a Rosa? Inês cuspiu no chão. Você nunca vai saber. O delegado a levou e Clara voltou para a roça, o peso da verdade misturado ao alívio. A ameaça acabara, mas a menção à Rosa viva a perturbava. Nos meses seguintes, Clara transformou a roça. Com o dinheiro dos chás, comprou ferramentas e expandiu a horta, plantando hortelã e erva cidreira. Seus saquinhos, agora com rótulos feitos à mão, vendiam na vendinha de Elias e além, chamados de chás da Clara. Mateus crescia forte, engatinhando entre os brotos, o riso enchendo a casinha. Lourdes e Cida viraram família, e o povoado aos poucos a aceitou, impressionado com sua força. Clara nunca soube se Rosa estava viva, mas decidiu honrar a roça, plantando uma árvore em nome dela como um pedido de paz. Anos depois, a roça era um campo verde, com filas de ervas e um galpão onde Clara embalava chás que chegavam a cidades distantes. Mateus, agora com 5 anos, corria pela horta ajudando a mãe. Uma tarde, um homem apareceu na estrada. João, mais velho, o rosto marcado. Clara, eu errei, disse, a voz quebrada, os olhos na horta próspera. Volta para mim. Clara olhou Mateus, a terra que conquistara, e sorriu calma. Você disse que eu não valia um punhado de terra. Olha o que fiz com ela. Vá embora, João. Ele baixou a cabeça, lágrimas caindo, e partiu, o eco de sua caminhonete sumindo na poeira. Naquela noite, Clara sentou na porta, Mateus dormindo dentro, o cheiro de camomila no ar. A roça, outrora um lugar de abandono, era agora seu lar, sua vitória. Ela tocou a terra, sentindo as raízes que criara. Você vai ter tudo, meu filho, sussurrou o coração cheio. O vento soprou leve, como se a roça respondesse, e Clara soube que, contra tudo, ela vencera. E aí, pessoal, o que acharam dessa história de superação? Deixem seu curtir no vídeo, se inscrevam e comentem seu momento favorito. Até a próxima.